lendo esse livro, Autismo no Adulto. Ele, na verdade, é feito com base num organizador num coordenador, na verdade, da PUC do Paraná. É uma pós que eu estou cogitando a fazer, porque não sei se você sabe, mas eu abri algumas agendas para atender pacientes e eu faço tudo online, né? Obviamente, né? Que vocês sabem que eu quase não saio de casa, que tem que me pagar para sair daqui. E eu comprei esse livro porque grande parte dos meus atendimentos está sendo focado em autistas. Claro que se você tiver outras demandas, você pode entrar em contato comigo também, mas eu tô achando bem interessante esse livro por focar realmente nesse grupo adulto. É muito comum você ver nos livros o estudo de crianças autistas, mas parece que as pessoas esquecem, os pesquisadores esquecem que as crianças autistas viram adultos autistas ou que está cada vez mais comum o diagnóstico tardio, que a gente chama, que é quando as pessoas recebem o diagnóstico na adolescência, na fase adulta. Então me interessou bastante esse livro aqui, mas é bem interessante que aqui no prefácio, nas primeiras páginas, eles já estão falando da prevalência que é maior em homens. E daí eles colocam aqui uma prevalência de 4 para 1, 4 homens para uma mulher. Eu achei bem interessante, até porque, eu não sei se é porque o meu círculo de amizades é praticamente 100% de mulheres, mas eu conheço várias autistas mulheres que receberam diagnóstico na fase adulta, né, esse diagnóstico tardio. E a grande questão que eu vejo é essa dificuldade do diagnóstico em mulheres. Tem estudos que falam especificamente nisso, eu vou avançar para esses estudos, por sinal. Mas eu acho muito curioso porque o comportamento esperado de uma menina, de um menino, é muito diferente na infância. Então eu lembro que, por exemplo, eu sempre fui a mais quieta, a mais reclusa, a de ficar ali lendo alguma coisa, brincando sozinha. E o meu irmão era aquele de causar no bairro. Então tem uma divergência bem grande aí de comportamentos. Apesar de que, quando a gente olha daí, né, eu lembro que fui fazer a minha anamnese com a minha mãe, porque quando a gente faz diagnóstico tardio, a gente faz uma entrevista, né, com os pais ou com o cuidador, né, no caso foi minha mãe, e várias coisas que ela destacou ali que eram de uma criança quieta, eram na verdade traços autistas. Mas como a gente fala de graus, né, de nível de suporte 1, nível de suporte 2 e 3, o meu autismo é o que é considerado, assim, com termos mais esdrúxulos possível, mais leve. Então, aquilo que normalmente eu tenho mais as dificuldades em relação a relacionamento interpessoal, à sociabilidade, a todas essas questões, a leitura de cenário, fica um sofrimento muito interno, muito dentro da minha cabeça. Óbvio que hoje que eu estou numa relação super mais estável, muito tranquila, eu acabo tendo essas discussões com meu marido, com a minha psicóloga também, de coisas que eu sinto, que eu sofro, situações que eu não sei como me comportar nelas. E tudo isso estava desde a infância, mas daí isso fica mascarado em uma criança mais reclusa, mais tímida e até mesmo mais introvertida, que sempre foi a forma com que eu me caracterizei, né, de ser uma pessoa mais quieta, mais na minha. E eu tendo daí a pensar que isso faz com que facilite o diagnóstico em homens, né, que o comportamento em relação aos amigos muda significativamente. Então é uma criança, é um menino que vai se destacar em relação aos outros dessa tipo de comportamento. Tanto que não é incomum que homens, né, que meninos na infância sejam diagnosticados com TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que é aquela criança que não aceita ordens, que não aceita nenhum tipo de limite. Mas quando a gente olha dentro do espectro autista, a gente percebe que a criança autista, ela precisa entender as regras que estão regendo aquele mundo que ela está inserida. E se ela não tem isso, ela pode ter alguns comportamentos desafiantes
principalmente em meninos. Meninas ficam normalmente com aquele sofrimento mais interno. Eu achei bem interessante que tem também aqui nesse livro esse estudo inicial de como que foi feito os diagnósticos de autismo, a evolução, né, do diagnóstico ao longo dos anos. E lá no começo, quando tudo se originou, os estudos começaram, né, a serem feitos, eles tinham uma característica de considerar que o autismo era algo causado pelo ambiente dos pais. Porque quando a gente olha, né, para os pais que eles usaram aqui no recorte, e é um recorte que eles usaram extremamente tendencioso, porque era de pessoas, de famílias, né, de classe média alta e que normalmente têm daí um nível intelectual superior, são pessoas que estudaram, são pessoas mais instruídas. Isso faz com que a forma com que a criação aconteça seja diferente. E a conclusão dos pesquisadores na época era que a falta de amor, a falta de afeto, de terem tido uma formação um pouco mais instrumental e talvez um pouquinho menos afetiva, acarretava daí no autismo. E é curioso que nós já temos estudos que confirmam que a gente tem um percentual de 50 a 89, se não me engano, de hereditariedade do autismo. Então, o que eles talvez estavam percebendo ali naquelas famílias, nesses pais um pouco mais distantes dos filhos, talvez fosse pais já dentro do espectro autista, e eu gosto de pensar como essas coisas vão se encaixando. Óbvio que são suposições, nós não tivemos pesquisas nessa época destinadas a essas questões que eu estou trazendo, mas essas foram então algumas pílulas dos meus estudos de hoje.